né, o ex-prefeito Chico Timbó, eu fui adversário dele por longos e longos tempos, né, e a última eleição eu recebi o apoio dele. Inclusive, Antônio Filho, como foi dito aqui, eu quero fazer aqui um parênteses, só sobre esse aspecto, né? O deputado Jeová Mota falou aqui em relação a essa situação do PSDB e da família Timbó. Todo o entendimento que foi feito com o PSDB e a família Timbó, o deputado Jeová Mota participou de tudo. De tudo. Inclusive, quando nós fomos conversar com o PSDB e o ex-prefeito Chico Timbó, a quem também eu sou grato pelo apoio, ao ex-deputado Pedro Timbó, que tem também uma excelente convivência pessoal, sou grato também pelo apoio que eu recebi dele. Todos os assuntos que foram tratados, né, foram tratados na presença do deputado Jeová Mota. Todos os entendimentos, os acordos foram feitos de forma republicana, todos sabendo, não é? Não foi de maneira nenhuma feitas às escondidas, não é? Inclusive, quando nós fomos falar com o ex-prefeito Chico Timbó, a chapa estava definida, a nossa chapa estava definida, né? Era Ramiro e Marcelo. Inclusive, uma das reivindicações do ex-prefeito Chico, com legitimidade também, era que pudesse compor a chapa. Porém, por até uma deferência pessoal a mim, né, que ele me apoiou muito mais pela deferência pessoal, em virtude do momento histórico. Meu pai o apoiou quando ele foi candidato pela primeira vez, o meu avô, Joaquim Macedo, o apoiou, e ele sempre colocou isso, que um dia queria fazer a retribuição desse apoio, né, a um dos familiares do ex-prefeito Joaquim Macedo Melo. Portanto, não houve nada que o deputado Jeová Mota não tivesse participado e não tivesse concordado. Né? Porque aqui me parece que é assim. Se eu tivesse ganhado a eleição, era o deputado Jeová Mota que tinha ganhado a eleição. Né? Como eu perdi, foi o Ramiro que perdeu a eleição. Né? Por sinal, o Antônio Filho, é bom a gente registrar aqui, né? Em 2004, quando ele pleiteava uma postulação de candidato a prefeito, eu fui uma das primeiras pessoas a apoiá-lo. Apoiei em 2004, 2008, né? O apoiei em 2014, quando ele foi candidato a deputado estadual, e ainda em 2016, apesar de todo esse ambiente hostil contra mim, eu ainda votei nele. Você acredita que honrou com todos os seus compromissos? Não tenha dúvida. E ainda mais, eu duvido que tenha um só ato meu de deslealdade ao deputado Jeová Mota ou ao meu ex-vice-prefeito Marcelo Mota. Existe possibilidade de uma reaproximação politicamente? Antônio Filho, nós temos um compromisso hoje. Nosso compromisso é com a terceira via. Economizar, doutor Ramiro, não gastar. Responde a algum processo do tempo que foi prefeito? Bem, eu respondo a alguns processos, inclusive em relação ao matadouro público de Tamboril, não é? Eu acho que em relação a alguma coisa relacionada ao matadouro, alguma coisa relacionada, talvez sejam os 2 ou 3 processos aqui que não me venham. Mas que não impede de concorrer um pleito? De maneira nenhuma. Normal. Inclusive, por falar em matadouro, porque foi dito aqui pelo deputado Jeová Mota, que me entregou o matadouro funcionando. Eu quero abrir aqui um parênteses. Ok. Eu até estava até, Antônio Filho, brincando aqui com os meninos. Dando um exemplo. Eu lhe entrego aqui um carro, não é? Aí o carro está funcionando, o carro, tudo bem. Aí você vai passar numa blitz, não é? E o cara ali para lá o Antônio Filho no carro que eu dei para ele. Aí tá sem o cinto de segurança, os pneus carecas, o IPVA atrasado, né? Vazando óleo. Aí a blitz pega, lhe apreende e abre um processo contra você. Eu recebi um matadouro de Tamboril funcionando mais ou menos dessa maneira, totalmente inadequado. De Tamboril. É um matadouro que tinha 30 anos, não é? Multado, inclusive da gestão do ex-prefeito Jeová. Eu não quero aqui agredir ou até porque foi mencionado pelo próprio deputado domingo passado aqui,
que ele entregou de fato o matadouro em pleno. Estava tudo ok, mas que não foi colocado para funcionar. Então o senhor discorda? Pelo contrário, ele me entregou um matadouro inadequado, multado pela SEMAS, na gestão dele. Não é? Inclusive na minha gestão também, porque se eu recebo um matadouro, aquele equipamento ali, embora na nossa gestão e na dele também tivesse um médico veterinário para inspecionar, não é? A carne, eu fiz algumas intervenções de melhorar a qualidade da higienização, não é? Porém, foi interditado por absoluto, por inadequação. Esse processo total, que o senhor responde é em virtude... Virtude do matador, inclusive esse processo... Essa irregularidade. Ele está nesse processo também. O ex-prefeito Jeová Mota. Está também... Nesse processo, não é, em que o Ministério Público diz que houve improbidade administrativa porque o uso inadequado desse equipamento público. O uso inadequado. Então, assim, não fiquei nisso. Não é? Fui chamado pelo Ministério Público, lá compareci, expliquei, inclusive, qual foi a providência que nós adotamos. Nós fomos e pedimos ao nosso escritório de planejamento que fizesse um projeto de um matadouro. Colocamos os técnicos lá dentro da DAGRE, que é o órgão responsável de fiscalização, né, dos matadouros públicos. Dentro da DAGRE, trabalhamos, fizemos o projeto, fui a ele, deputado Jeová Mota, entreguei na mão dele. Deputado, está aqui o projeto do matadouro. Fui ao governador Cid Gomes, entreguei na mão dele. Governador, Tamboril está precisando de um matadouro. Pelo menos o Cid foi correto comigo, honesto. Olha, Ramiro, eu não posso lhe prometer, eu não posso lhe dar esse matadouro. Por quê? Porque se eu der para você, eu tenho que dar a mais de 100 prefeitos que estão na mesma dificuldade que você está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8.